Um dos momentos mais surpreendentes da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid trata da reunião dos comandantes das Três Armas com o então presidente Jair Bolsonaro. Naquele dia, isso foi em 7 de dezembro de 2022, Bolsonaro apresentou ao general Freire Gomes, ao brigadeiro Batista Júnior e ao almirante Almir Garnier uma versão da minuta do golpe, ou seja, de um decreto que decretava estado de defesa no entorno do prédio do TSE, que ia levar à anulação das eleições presidenciais. Pois é, nesse momento, o almirante Garnier, todo pimpão lá, comandante da Marinha, se virou e se pôs à disposição de Bolsonaro, um bravo homem. O comandante da Marinha topou o golpe. Isso é um pedaço da história que a gente já sabia. O que veio à tona hoje no depoimento do Cid foi que o general Freire Gomes ficou irritadíssimo na hora. Mas você não tem efetivo e quer botar na minha conta? Ele perguntou. Ou seja, a Marinha não tem quase nenhum equipamento, quase nenhum soldado, tanque, nada. Quem dá golpe de Estado tradicionalmente é o Exército, que tem gente que não acaba mais. Mas aí o sujeito faz uma de bonito quando todos sabiam que o golpe ia acontecer ou não, dependendo de apenas um homem ali. Ele, Freire Gomes, comandante do Exército. O Supremo Tribunal Federal vai ter esse ano uma das missões mais importantes de toda a sua história. É muito mais do que simplesmente fazer o primeiro julgamento sério sobre uma tentativa de golpe de Estado na história do Brasil. É mais do que permitir que nós, no Brasil, vivamos o nosso momento 1985 da Argentina, em que pela primeira vez generais com muitas estrelas se organizem para derrubar a democracia e sejam finalmente punidos por isso. O Supremo vai precisar explicar ao Brasil o que houve. Convencer a todos os bolsonaristas de que o crime aconteceu é impossível. Mas nem todo mundo que votou em Jair Bolsonaro é bolsonarista. Muita gente simplesmente é de direita, conservadora, ou então é antipetista. A maioria dos brasileiros não acompanha a política a fundo, não compreende bem o que uma democracia é. É fundamental um papel didático por parte do Supremo para explicar o que aconteceu. Isso não tem nada de trivial. Quem entra nas redes sociais percebe logo como que a coisa está sendo contada. Ah, coitados dos desavisados do 8 de janeiro, estavam só revoltados, eram os pobres coitados. Aquilo não foi golpe, aquilo no máximo foi uma depredaçãozinha. É por causa disso que tem um bando de bolsonaristas por aí dizendo que a denúncia da Procuradoria-Geral da República é uma peça de ficção, que não prova nada. Eles apostam que as pessoas não vão ler jornal, não vão acessar sites de notícias, vão só ver uns vídeos nas redes sociais. Quem sabe esse vídeo aqui. Essa é uma confusão recorrente e importante por uma razão muito simples. O 8 de janeiro é só um detalhe no processo todo. O que prova que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha participado da tentativa de golpe de Estado não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Na verdade, e é difícil entender por quê, o pedaço do relatório da Polícia Federal sobre o 8 de janeiro é claramente mais frágil e é o que ameaça o processo. Então, nosso assunto hoje são dois. O primeiro, por que a Justiça recebeu informação suficiente que permite comprovar que Jair Bolsonaro tentou um golpe de Estado? E depois o segundo, que ponta solta é essa que ficou na investigação sobre o 8 de janeiro? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Gente, a base da democracia é o pluralismo, é compreender que vivemos num mundo em que pessoas intelectualmente honestas, perante os mesmos fatos, podem tirar conclusões completamente diferentes. A gente apagou isso da nossa vida. Seja honesto. Quem já leu isso aí em comentários nas redes? Seja honesto. Ou seja, se você pensa diferente é porque está sendo desonesto. Então, às vezes, parece que estamos cercados, que somos inimigos por discordarmos, que somos autoritários por pensarmos diferentemente. Democracia é o contrário disso. Democracia é justamente o regime que parte do princípio de que vamos discordar e está tudo bem. A gente precisa voltar a viver num mundo em que podemos discordar e sermos amigos. É nisso que a gente acredita aqui no Meio. Se é num mundo assim que você deseja viver, você está procurando um lugar em que possa respirar, ser, sentir que não está sob pressão por todo lado, aqui é o meio do caminho. Assina e seja bem-vindo. Esse é o ponto de partida. Três peças na investigação da Polícia Federal sustentam que houve uma tentativa de golpe de Estado. A primeira é o depoimento do ex-comandante do Exército,
general Marco Antônio Freire Gomes. A segunda é o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior. E, por fim, tem a terceira, a minuta de golpe de Estado que foi encontrada dentro da casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Essa minuta era um decreto que fazia uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, anulava as eleições presidenciais de 2022, aquela que Lula venceu, e inaugurava um comitê de gestão de crise para cuidar de tudo. Comitê não, né? Uma junta. O general Augusto Heleno, o general Braga Neto e ele, Felipe Martins, o representante principal do nacional olavismo naquele Palácio do Planalto bolsonarista. Essa minuta era o golpe. Tirava do jogo o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ignorava as eleições e pronto. O Brasil, a partir de 1º de janeiro de 2023, não estaria mais sob a Constituição Federal de 1988. O regime teria caído. O documento ganhou contexto quando os dois comandantes de Exército e Aeronáutica explicaram à Polícia Federal que o presidente Jair Bolsonaro lhes apresentou o texto pedindo uma ajuda. Por quê? Ora, aquele decreto cairia em 2 segundos no Supremo Tribunal Federal. Um presidente da República pode assinar o papel que quiser, mas temos lei, temos justiça. Se o texto do decreto não tem valor legal, ele cai. Então é preciso força armada para impor uma decisão ilegal. Esse é o ponto de ruptura constitucional. É o ponto em que a justiça é calada pela ponta das baionetas ou dos tanques. Ocorre que o general e o brigadeiro disseram não. O almirante é que disse sim. Você não tem efetivo, quer botar na minha conta? Reclamou o general. Pois é, foi ali que o presidente forçou para que o golpe acontecesse, mas não conseguiu. O crime de tentativa de golpe de Estado se dá quando alguém põe em marcha um plano para subverter o regime democrático. Bolsonaro envolveu militares para que pressionassem o alto comando do Exército, preparou os termos jurídicos para dar forma ao troço, trabalhou duro, mas não conseguiu. Tentou. Crime configurado. O 8 de janeiro, o que é? Bem, o mesmo Anderson Torres, aquele ministro da Justiça que tinha em casa a minuta, virou em janeiro secretário de Segurança do Distrito Federal. Ele tirou a Polícia Militar da obrigação de proteger o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Desarticulou a PM e, na véspera daquele domingo 8, viajou para a Flórida, onde estava Bolsonaro. Durante toda a semana foram distribuídas mensagens de festa da Selma, ou da selva, para reunir muita gente. As tropas do Comando Militar do Planalto, que também deviam garantir a segurança dos prédios dos 3 poderes, desapareceram. Por quê? Quem que desarticulou? O objetivo ali, possivelmente, era forçar o governo Lula a decretar uma garantia de lei e da ordem e botar a segurança do Distrito Federal nas mãos do Exército. Não se fez isso. Foi Ricardo Capelli assumir numa intervenção a segurança do DF e imediatamente a PM agiu, o que deixa claríssimo que era só dar ordem, que ninguém no governo de Brasília deu. O problema é que o relatório da Polícia Federal não consegue fazer o elo entre os organizadores do golpe e o movimento de 8 de janeiro. Não dá conta de mostrar toda a organização que aconteceu para que aquela insurreição armada ela explodisse. Ao fazer isso, fica parecendo que são 2 incidentes distintos. Uma explosão de insatisfação popular de um lado, o planejamento de golpe de Estado do outro. Importa? Olha, não importa muito não, tá? Que Jair Bolsonaro botou em marcha uma tentativa de golpe de Estado, está claríssimo. As informações são mais do que suficientes para que ele e alguns generais sejam condenados. O testemunho de 2 comandantes de armas são das coisas mais contundentes que se pode esperar. Mas é uma pena, porque se houvessem amarrado com 8 de janeiro, a história ficaria muito mais bem contada. O julgamento precisa explicar com clareza o que Bolsonaro fez, quem organizou a pressão sobre os generais. Essas histórias precisam ser contadas para todo o Brasil, de preferência com o general Freire Gomes, o brigadeiro Batista Júnior, confirmando os depoimentos que já deram perante as câmeras. De preferência. É preciso mostrar o que aconteceu, para que o Brasil consiga começar a deixar a febre que nos acometeu. A gente precisa que essa história seja contada. O papel do Supremo não é apenas julgar e julgar dentro da lei, dentro da Constituição. O papel do Supremo vai ser explicar. É um século e meio de golpes militares. É hora de a gente, enfim, sair dessa.
Se você viveu e não se lembra, ou se não viveu e precisa saber como era, o Brasil já foi um país onde a saúde pública não estava disponível num sistema unificado, onde você recebeu o salário e tinha que correr para o supermercado porque os preços aumentavam todos os dias. A gente fez Democracia, uma história sem fim, o primeiro documentário original do meio, com historiadores, cientistas políticos e jornalistas para reconstruir essa história e mostrar como que o Brasil saiu do obscurantismo da ditadura e se tornou uma democracia. E por que isso é tão importante? Veja, na prática tem gente dizendo por aí que esses tempos de repressão eram melhores e que a democracia, que ela não vale mais de nada. A gente te convida a participar desse debate e repensar os caminhos democráticos até 2025 e o que deve vir por aí com o nosso documentário que já está disponível no Meio Premium. Por R$15 por mês você assiste direto no seu celular, no tablet ou na TV e ainda tem acesso a conteúdos exclusivos sobre política, economia e história. Assina agora. O seu lugar é o Meio.